Olá, resolvi fazer um vídeo agora porque, vendo algumas notícias muito tristes da guerra da Ucrânia e também sabendo de algumas situações com pessoas que eu amo muito, me consolando, perguntando a Deus até quando, e veio à mente, até quando? Até Jesus voltar, porque este mundo vai piorando sim. Jesus falou que haverão muitas notícias ruins. Aí eu fui trazendo a memória, né? O que Jesus ensina? O que nos dá esperança? Como Jeremias, o profeta Jeremias, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E lembrei de algo que eu li hoje, Mateus 16. Jesus repreendeu várias vezes os líderes religiosos da sua época. E muitas vezes nós também precisamos ser repreendidos por Jesus. Naquela época, várias pessoas questionavam a autoridade de Jesus. Em nome de quem? Você expele demônios? Diziam até que era em nome do próprio Satanás. Como você usa fazer esses milagres em dia de sábado? Porque Jesus curava no sábado, em que os líderes religiosos restringiam a própria beleza do dia do descanso que Deus instituiu. Questionavam o modelo de liderança de Jesus. Seus discípulos comem sem lavar as mãos quando vão se alimentar? Seus discípulos não lavam as mãos, a pureza ritualística que eles tinham. E ainda, nossa, vocês são os glutões, vocês são os beberrões, vocês não jejuam? Isso tudo, Jesus olhava para eles, Jesus falava, sabe o que com eles? Vocês são os hipócritas. Aquelas pessoas que se importam com aparências, com títulos, com posições sociais, com as leis humanas, com os jeitinhos humanos, mas não com o que Deus fala, com o que Deus pensa, com o que Deus espera da gente. E mais, muitos desafiavam Jesus a mostrar sinais dos céus, enquanto Jesus fazia tantos sinais miraculosos, ali sinais portentosos, curas de enfermos, libertações demoníacas, multiplicação de comida para milhares de pessoas, total domínio sobre a própria natureza, vento, mar, água. O que Jesus, na situação em que pessoas lhe pediram sinais, respondeu. É o que está no capítulo 16 de Mateus, e Jesus respondeu a partir do verso 2. Vocês me pedem um sinal. Quando a noite chega, vocês olham para o céu e dizem, vai ter tempo bom, o céu está rosado. Aí de manhã vocês afirmam, terá chuva hoje, porque o céu está vermelho, ameaçador. Pois bem, vocês sabem interpretar a aparência do céu nas nuvens, se fará tempo bom ou se vai chover, mas não conseguem compreender os sinais do tempo de Deus. Vocês, geração má e perversa, geração adúltera, gente que busca sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. E o que Jesus quis dizer com isso? Sinal da ressurreição dele mesmo, depois de morrer na cruz. E nós temos este sinal hoje. Ali, Jesus falava de um profeta fujão, desobediente, diante de uma geração iníqua e que não acreditava. E a nossa geração hoje também, uma geração que corre das coisas de Deus, corre para longe de Deus, daquilo que Deus fala, daquilo que Ele claramente expõe. E Jesus foi aquele que ficou 3 dias morto, enterrado num túmulo e apresentou o maior dos sinais de todos os tempos. Ressuscitou, tornou a vida com o corpo glorificado e subiu aos céus. Seu corpo jamais foi encontrado. Ele foi visto vivo, totalmente diferente do que era antes, porque é um corpo glorificado para viver eternamente na presença do Pai. E ressuscitado assim, e aparecendo diante de muitas testemunhas, para dar vida também a todo aquele que nele crê. E quando Jesus falava com os líderes religiosos e a multidão ali ouvindo, Jesus falava para todos. E mais adiante,
Ele conta, ele ensina os sinais dos tempos de Deus. Ele alerta. E esses sinais são mais claros do que termos sinais nos céus de sol ou chuva. Porque são sinais que impactam a nossa vida no dia a dia, como as guerras, a guerra na Ucrânia, como a fome na África, como a iniquidade da pessoa ao nosso lado, a maldade que alguém faz com o outro, que a gente ama, impacta a nossa vida, nos entristece, nos causa dor, nos causa sofrimento, nos causa um tipo de depressão, né? Uma tristeza. No capítulo 24 do próprio Evangelho de Mateus, ele narra o que Jesus, o alerta que Jesus fez. Porque haverá tempo em que vocês vão ouvir rumores de guerra, nação se levantará contra outra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares, e tudo isso será o começo dos tormentos, dos sofrimentos, das dificuldades, das tribulações. Jesus falou no começo desses alertas: veja que ninguém desencaminhe vocês, porque muitos virão em meu nome e desviarão a muitos. Os que creem e seguem Jesus serão mortos e odiados por serem crentes em Cristo. E Jesus falou isso, Jesus avisou. Vocês acham que foi só no tempo da igreja primitiva, só no tempo da reforma protestante no século XVI? Exatamente agora, hoje, cristãos são apedrejados, têm suas casas queimadas, suas igrejas queimadas. Na Índia, no Paquistão, no Nepal, na Tailândia. Crentes em Jesus Cristo são mortos, torturados em vários lugares do Oriente Médio. Meninas cristãs são sequestradas na África para serem escravas sexuais, para serem estupradas. Hoje, nesse mundo que a gente aqui considera um mundo moderno e civilizado, isso acontece com cristãos. E sabe o que mais? Sinais que nós não estamos compreendendo como os líderes religiosos na época de Jesus. E Jesus falou mais. Por causa da injustiça e da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele falou há mais de 2000 anos atrás. Ele falou para a gente hoje. O amor de muitos quem esfriará? De quem um dia conheceu o amor de Deus. Só tem amor para esfriar quem recebe o amor de Deus. Quem não conhece a Deus, quem não conhece Jesus, quem nunca teve contato com Deus verdadeiro, com Deus da Bíblia, não tem amor. É outra coisa que eles entendem e acham que é a palavra amor. Mas o amor da Bíblia é aquilo que Deus tem para dar. E esse amor que Jesus disse que esfriará, somente quem conviveu com Cristo, quem teve um encontro em algum momento da vida deles com Deus, é que pode ter esse amor e que pode ter esse amor para esfriar. Então, quando Jesus falou o amor de muitos esfriará, ele está falando daqueles que um dia estiveram caminhando com ele. Então, muitos, como diz o hino, muitos que corriam bem e hoje longe do Senhor estão. São esses que Jesus alertou, o amor de muitos esfriará. E sim, em meio disso tudo, muitos que faziam parte do exército de Deus, que cantavam, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, desistirão, se é que já não desistiram da fé. E como Jesus falou, traem uns aos outros, odeiam uns aos outros. Isso é sinal do amor esfriando. Jesus avisou sobre isso. Jesus avisou sobre falsos profetas que surgirão e desviarão a muitos. Falsos mestres, pessoas que ensinam algo que parece ser da Bíblia, mas que não é. E a gente cai nessa, as pessoas caem nessa e se desviam atrás desses porque não conhecem a Bíblia. E acham que porque citou um versículo, está explicando o versículo certo, explicando corretamente. E não, está ensinando falsidade. Amor esfriando, porque não tem intimidade com a palavra de Deus. Então, Jesus alertou para ficarmos atentos a esses sinais, os sinais do tempo de Deus. E é o sinal para quê? Sinal qual é o tempo de Deus? Que tempo é esse? Aí Jesus fala, quando vocês virem todas essas coisas, esses sinais, para que vocês saibam que o Filho de Deus está próximo, o Filho do Homem está próximo, realmente às portas.
e a sua vinda será num piscar de olhos. Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda de Jesus Cristo novamente. Jesus vai voltar. Jesus veio a primeira vez com a mensagem de salvação, para salvar a todo que crer nele. E todos verão o Filho de Deus vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele voltará para trazer para si todo aquele que nele crê, para viver eternamente com ele, em glória. E terra e céu passarão, mas essas palavras de Jesus jamais passarão. E é o que eu convido aqui a você. Creia nessa mensagem. Peça, clame ao Deus Pai de Jesus Cristo, seu Criador, que lhe dê a fé para crer e para ser salvo por essa palavra, por esse Jesus que é a palavra, a verdade e a vida, o único caminho que leva ao Deus Pai. Porque você tem uma promessa em Cristo, mas só em Cristo. Fora dele não tem a promessa de vida eterna. Este é o sinal que ele dá. O sinal de Jonas. Ele ficou morto 3 dias, mas ressuscitou para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Nós não fomos feitos só para essa terra aqui, não. Estamos aqui de passagem. Que o Senhor te agracie e te dê fé, muita fé nele.